É isso aí. Muito bem. Dito isso... Estamos de volta? Estamos de volta. Temos aqui... Vamos conversar com ele ou não? Diretamente de Florianópolis. Pois não, pode apresentá-lo. Estreia aqui no programa Pânico aqui. Marcelo Lula, vem pra cá, garoto. Peraí, estamos Só ligar o microfone, Marcelo. Sem o áudio. Só ligar o áudio. Sem o áudio não dá, né? É isso aí. Boa, seja bem-vindo. Primeiro, queria que você contasse um pouco aí da Jovem Pan Floripa aí, que foi pro News e tá explodindo na audiência. Pessoal, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, é um prazer enorme. Eu acompanho vocês há muito tempo. Não digo que eu consigo acompanhar todos os dias, né, por causa do trabalho, mas estou sempre ligado. Parabéns pelo programa de vocês, por serem tão talentosos, enfim. E isso eu não precisava dizer porque todo mundo já sabe, mas eu acompanho vocês já há muitos anos e principalmente nesse novo formato, né, do programa. Bom, a Jovem Pan News Florianópolis, ela estreou no dia 7 de setembro, em meio a toda aquela confusão, né? E, enfim, intensificamos nosso trabalho, claro que com os horários nacionais, através da Jovem Pan News, e os programas aí já têm uma grande audiência, Pingos nos Is, enfim, 3 em 1, entre outros. O Pânico aqui é na Jovem Pan, né, que já está já há alguns anos no ar. E a Jovem Pan News, ela também trabalha muito com a política estadual. Então, eu apresento um programa chamado Jogo do Poder, onde vão as principais lideranças do estado e também do país, participam também, onde nós debatemos a política de Santa Catarina, enfim, falamos também sobre os bastidores da política, e é um trabalho que tem dado certo ao ponto de nos colocar aí em primeiro lugar, segundo o Ibope, na audiência, né? Passamos aí, já temos quase que o dobro da audiência em relação ao segundo colocado, isso no segmento jornalístico. E, fora isso, tem toda uma programação, vários programas que abordam também questões sociais, o dia a dia da cidade, não só de Florianópolis, mas da grande Florianópolis também. E um detalhe, o programa O Jogo do Poder também tem a rádio Jovem Pan News de Criciúma, que entra em rede conosco. Isso dá uma capilaridade muito maior para os debates que nós realizamos, né? Muito bem, muito bem. Pautas, pode trazer a pauta? Vamos lá, só para a gente não perder. Não, eu queria saber, você viu que eu só peço desculpa que estou meio escuro aqui, uma das minhas luzes aqui me traiu. Mas não tem problema não, fica tranquilo que a gente é feio também. Não é só você que vai passar vergonha, você pode ficar tranquilo. Muito bem. O que chamou minha atenção foi o Zé Dirceu. O Zé Dirceu... Ele teve um jantar para o Zé Dirceu e agora ele está se aproximando, inclusive aí da tua terra, o Borhausen aí, esteve aí com o Borhausen do PFL, com a Luísio Nunes, teve um jantar, não sei se Samidana e os banqueiros lá. Tava lá o Sam. Não tem essa informação. Como é que você vê aí essa aproximação aí do Zé Dirceu? Que o Zé Dirceu é o cara que faz o meio de campo lá. Monta o time, é estrategista. E ele tá puxando o cara da direita. Tá. Como é que você tá vendo essa movimentação aí do Zé Dirceu? Olha só, eu conversei com o ex-governador, ex-senador Jorge Bornhausen, logo depois que ocorreu esse encontro. Foi numa casa de praia dele, num local chamado Praia Brava, né, que fica em Itajaí. E o ex-governador ele foi muito enfático quando ele disse, olha, não existe a mínima possibilidade de aproximação com o PT. O José Dirceu estava hospedado em um apartamento aqui no meu prédio, e aí acabei fazendo um convite para conversar. É claro que, vamos ser franco aqui, não tem como, né, duas lideranças como essas se encontrarem apenas para discutir o sexo dos anjos, né? ou falar sobre o cenário político. Agora, que realmente eu geralmente consigo descobrir aí o teor das conversas, mas essa aí não vazou, não. Mas o fato é o seguinte, é impossível você ter alguma aproximação entre Jorge Bornhausen, a família Bornhausen com o PT. Todo mundo lembra das disputas e até das brigas. O Lula chegou a dizer que queria erradicar a família Bornhausen do mapa, do poder. Então, surpreendeu a todo mundo essa movimentação do José Dirceu, e de fato ele está se movimentando por todo o país. Ele sabe que Santa Catarina é um bolsão bolsonarista, né? Assim como os demais estados do Sul. Aqui saiu uma pesquisa nesse final de semana, no final da semana passada aqui em Santa Catarina, onde o Bolsonaro está quase que 2-1 em relação a Lula, ou seja, então é claro que também vale destacar que o Bolsonaro baixou bastante em relação a 2018,
Mas a diferença ainda é muito grande. Aqui, nós temos aqui, se formos falar de eleitorado mais de centro, mais de esquerda, propriamente dito, não bate nos 15%, às vezes puxando muito 20%. E o José Dirceu está tentando fazer essas movimentações por aqui também para tentar diminuir, porque ele sabe que se ele conseguir aumentar, né, a aceitação do Lula nos estados do Sul, ele consegue praticamente encaminhar, né, basicamente essa consolidação do Lula no primeiro lugar. Até porque o Lula é muito forte no Nordeste, claro que tem aquela tentativa de ainda se fortalecer num estado que é chave, que é Minas Gerais. Mas, repito, mesmo que ainda Santa Catarina represente um percentual mínimo do eleitorado do país, mas reflete também aqui aí no Rio Grande do Sul e no Paraná, e é por isso que o José Dirceu está fazendo essas movimentações. E ele falou que agora o PT vai fazer o governo sem rancor. Teve lá com o Renan também, né? O José Dirceu está trabalhando aí. O que você acha? Você acha que os caras vão... Você acha que vai ser Bolsonaro e Lula mesmo o segundo turno? Olha, Emílio, tudo está se dirigindo a isso, né? Você vê que saiu uma nova pesquisa agora e o Moro apresentou uma nova queda, ou seja, realmente, até abri a pesquisa aqui, o computador não está me ajudando muito hoje, não. Mas, enfim, só para trazer os números mais exatos para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, mas o Moro apresentou uma nova queda. Agora, inclusive, o Ciro Gomes acaba de passar o Sérgio Moro também nos números apresentados na última pesquisa. Né? Então, aí está o Lula com 45, Bolsonaro com 25, Ciro 7 e Moro 6. Né? O Moro começa a definhar, né? E que já era esperado. Na verdade, a leitura que se fazia sobre o comportamento do Sérgio Moro era até a maio, se ele chegasse à casa ali dos 14%, 15%, ele se viabilizaria e aí poderia ter alguma chance de quebrar a polarização. Não está acontecendo, pelo contrário, né? Inclusive ele está começando a enfrentar muitas dificuldades dentro do Podemos, o Podemos que inclusive tem lideranças do Podemos que acham que um favor que o Moro faria seria ir para a União Brasil, até porque a prioridade do Podemos é reforçar sua bancada no Congresso Nacional, mas o partido não tem dinheiro para sustentar uma candidatura do Moro e também para ajudar os deputados nas suas campanhas. Mas, enfim, quanto à sua pergunta, a tendência é sim, de que realmente a eleição seja polarizada. Vale destacar que isso também é um trabalho feito quase que em conjunto por bolsonaristas e lulistas. Eles se retroalimentam, né? Eles não dão espaço para uma terceira via, porque uma terceira via consolidada poderia complicar uma reeleição de Bolsonaro ou uma eleição de Lula. Então, a tendência é essa. Agora, é claro que, infelizmente, nós teremos uma eleição totalmente polarizada. Isso é ruim para o país porque o debate ele não se amplia, né? E você vê que os que tentam se tornar a terceira força, agora inclusive vai ter essa união aí de alguns partidos, o MDB, a União Brasil, isso também a princípio não deve surtir efeito, porque se tivesse que ter surtido efeito, esses nomes apresentados até o momento já estariam acima da casa dos 10%, já estariam nos 2 dígitos. Então, sim, nós deveremos ter uma eleição Lula e Bolsonaro polarizando. Ô Marcelo, o que você acha a gente está falando da movimentação do Geraldo Alckmin sendo vice do Lula? Você acha que isso acrescentou mais voto para o Lula? E também de uma possibilidade, como a gente consegue ver em algumas pesquisas, o Bolsonaro está chegando no Lula. Se o Bolsonaro escolher um vice mais estratégico, ele consegue apertar mais o Lula nas pesquisas. Olha, essa história do Geraldo Alckmin, muita gente se assusta, mas se nós pegarmos a origem do PSDB, o PSDB é da social-democracia, é um centro-esquerda, né? É claro que com o passar do tempo, o PSDB adotou, ou pelo menos parte do PSDB, adotou uma postura mais liberal, podemos dizer assim, mas se você pegar lá na origem, se você pegar na origem dessas figuras históricas do PSDB, desde Aloysio Nunes, Fernando Henrique Cardoso, né, José Serra, enfim, você vai ver que eles têm uma origem mais de centro-esquerda. Então não me surpreende essa aproximação do Geraldo Alckmin no sentido de origem do PSDB. Claro que sim, ele foi um combatente, ele chegou a dizer que nunca estaria com o PT e hoje ele reavalia isso. Claro que também é importante dizer que na política, um ex-governador de Santa Catarina e senador já falecido, Luiz Henrique da Silveira, dizia sempre que política você não pode fazer olhando para o retrovisor. É claro que tem limites,
né? Mas nesse caso do Geraldo Alckmin, eu não vejo. É claro que eu acharia que seria algo totalmente inviável, né? E a eleição que você tem que explicar o porquê que duas figuras estão compondo ali uma majoritária, ela se torna bastante complicada. Mas então, se você pega, por exemplo, alguém já ligado mais à direita e que se unisse a Lula, seria muito mais difícil, inclusive teria o rechaço de boa parte do eleitorado. Agora, por outro lado, o Geraldo Alckmin, eu não vejo essa distância tão grande do PT. E por isso que eu acredito que não seja esse Frankenstein aí como as pessoas estão colocando. Eu acho que é um processo natural. Houve talvez ali uma revisão de valores, de imagem, de visão política, e ele acabou fazendo essa aproximação. E é claro que ele contribui. O Geraldo Alckmin tem aí uma boa parte do eleitorado paulista. São Paulo também é um estado-chave, assim como Minas Gerais, e ele contribui muito também. E outra questão também, né? O Geraldo Alckmin é visto nos bastidores como um freio para o Lula, né? Para os possíveis rompantes do Lula, um pouco mais autoritários. Ô, Marcelo, você não acredita nisso, que o Lula tem freio, né? Olha, é claro que uma vez ele sendo presidente, né? Hoje o Mourão, por exemplo, virou quase que uma figura também decorativa, né? Inclusive, quando dá os seus pitacos, acaba recebendo puxão de orelha. Mas é a leitura que se faz nos bastidores, né? É claro que o Lula, nós conhecemos já o seu perfil, né? Agora nós temos que... Ele vai ter que entender o seguinte, o Brasil não pode continuar nessa situação, nesse cenário belicoso que nós estamos. Seja Lula ou Bolsonaro, quem ganhar vai ter que realmente fazer uma sinalização para uma união nacional. O Brasil vive uma situação extremamente difícil e essa polarização ela contribui para essa situação a qual nós passamos, né? E é preciso sim que o próximo presidente da República, e eu repito, continue sendo o presidente Jair Bolsonaro, ou seja o ex-presidente Lula, que a princípio é algo que as pesquisas apontam, aí vai ficar entre os dois, que eles tomem uma postura de estadista e entendam que o Brasil tem mais assuntos muito mais importantes a discutir do que comunismo, do que fascismo, né? O Brasil precisa discutir, por exemplo, políticas públicas realmente reais. Por exemplo, nós estamos vendo essa questão aí do combustível, por exemplo, né? Desculpa fugir um pouquinho, mas enfim, tudo está entrelaçado. Estamos falando aqui sobre a questão, tem a questão do combustível, a questão do ICMS agora, da mudança da aplicação da alíquota. Pois é, mas esse é um debate que está sendo feito sem falar no verdadeiro problema. Qual é o verdadeiro problema? Que é a questão da política de paridade de preço em dólar do barril do petróleo. E que isso que incide no aumento aí. Para vocês terem uma ideia, né, e com certeza vocês têm esses números, principalmente o DAMI, desde o início do ano a gasolina acumulou alta de 51% nas refinarias. Isso é muito, né? Então, o que acontece? Não estão atacando as questões onde devem atacar. E por isso que eu digo, se o próximo presidente buscar radicalizar e não entender que ele é o presidente de todos, nós vamos continuar numa situação econômica extremamente difícil. E aí essa questão do combustível continua atingindo a Dona Maria, que vai lá no mercado, o seu João, que vai abastecer, né? Porque aí aumento de combustível é o quê? É impulsionar a inflação mais para cima. E aí diminui o poder de compra das pessoas e essa situação a qual nós estamos vivendo hoje. Mas os nomes citados aqui, você me desculpa, são completamente, como ele mesmo atentou, polarizados. Então, Lula, mas eu acho também que não é também por aí que é um nome que vai resolver, porque isso aí é um problema mundial, cara. A gente vai ter que enfrentar... Pandemia, guerra? Vai ter que enfrentar, é uma pandemia, uma guerra na sequência, cara. Não é brincadeira. É um belo pacote. Então é o seguinte, a gente vai ter que enfrentar a inflação e vai ser um período difícil aí. Com a pandemia já estava complicado, agora mais com essa guerra aí, com esse negócio, vai ser um momento difícil. Então não pode ficar acreditando muito que eu sou Salvador, vou resolver tudo, porque não vai resolver não, é período complicado que a gente vai. Tem pergunta? Olha, tem pergunta? Uma coisa que... uma coisa que é importante, você falou muito bem, não existe salvador da pátria, né? Quando você apresenta intenções quando você disputa uma eleição, né? Você apresenta um plano de governo, você tem ali a intenção de realizar aqueles planos ao qual você acredita e você entende que aquilo ali vai resolver as questões pontuais do país.
Mas, enfim, e eu vou mais além aqui, muita gente talvez me critique por isso. Eu acho que um mandato de 4 anos é muito pouco. Eu sou contra a reeleição, né? Mas eu acho que um mandato de 4 anos é muito pouco, ainda mais para um país tão grande, com problemas tão graves, sociais, inclusive, que passam o Brasil, né? Então, é claro que em 4 anos ninguém consegue resolver todas as questões relacionadas ao país, ainda mais quando você pega, como você bem disse, uma pandemia, né? E ainda você pega também, logo na sequência de saída, uma guerra, que você não sabe aí qual vai ser a proporção dessa guerra. Então, é claro que tem fatores externos, é óbvio que sim, mas também tem questões pontuais que podem ser feitas por aqui mesmo, né, que realmente poderiam amenizar pelo menos esses impactos. E aí eu volto à questão da paridade do preço do barril do petróleo. E aí tem gente que fala, o presidente não pode intervir na Petrobras. Bom, primeiramente, o governo brasileiro é o maior acionista da Petrobras. E segundo, né, o presidente nomeia o presidente da Petrobras. Né? Agora, o que se vê, e vale destacar, fazer justiça também, a direção da Petrobras que mudou essa questão, que criou que atrelou esse preço, foi na época do governo Temer, não foi do governo de Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro já poderia, sim, ter tentado resolver essa situação. E para vocês terem uma ideia, no ano passado, em um trimestre, a Petrobras ela teve um lucro de 42 bilhões, tá? Desse, 40% ficou aí para o governo federal, que é o maior acionista, mas BNDES e tal, 21% investidores brasileiros e 39% investidores de fora do Brasil, é dinheiro que vai para lá para fora. Ou seja, essa questão da paridade tem muito também de não mexer no ganho dos investidores, dos acionistas. Aí você vai dizer, bom, o acionista não tem que ganhar dinheiro? Claro que sim, tem que ganhar dinheiro, ninguém investe por esporte. Agora, quando se trata de algo tão estratégico e que afeta diretamente o social lá na ponta, aí você precisa rever, né, a sua política. Mesmo porque o PT roubou da Petrobras durante quantos anos os caras levaram da Petrobras? Quanto o PT roubou da Petrobras? Roubo roubo. Vocês têm o roubo e tem a política de preços. A política de preços custou mais ou menos 44 bilhões de dólares. Fora o esquema de corrupção. O esquema dos... De corrupção e valor de imagem. Mas assim, é um absurdo. Muito bem. Ô Lula, eu queria agradecer sua presença. Obrigado. Espero que você venha um dia aqui. Vamos almoçar na Dirce. Você é nosso convidado de honra. O Marcelo, eu vou passar o seu Instagram para você. Por gentileza. É Marcelo, vê se tá certo, porque eles erram muito aqui o Delari. Marcelo de Lula, é isso? Isso aí. Marcelo de Lula é o Instagram do nosso comentarista diretamente lá de Santa Catarina, de Floripa, conversando com a gente, fazendo essa grande audiência. Pô, um prazer falar com você, cara. Muito obrigado. Pode falar. Eu espero ter contribuído aí, vocês são fera e foi um prazer enorme participar. Repito, eu sou fã de vocês, foi muito bom participar, né, ter enfim, a oportunidade de compartilhar desse espaço com vocês. Agradeço, quero mandar um abraço aqui para o Almir, para o Daniel, para o Haroldo, para todo o pessoal aqui também de Floripa, né, os colegas, Emanuel, enfim, todos os colegas que nos acompanham, que acompanham vocês também. Muito obrigado, né, e vai ser um prazer, é só me chamar que com certeza eu vou aí, com o maior prazer, participar desse espaço. Manda um abraço para o Haroldo, queremos passar o final de semana. Haroldo em Jurerê Internacional, Praia Mole, Braga, no barco dele, no barco. P12. Tem ótimos restaurantes, inclusive. Sim, claro. Sabe que Florianópolis está máscara liberada, dentro e fora de qualquer ambiente. Os lugares mais desenvolvidos já não se usa mais europeu. Muito bem, vamos lá? Vamos. Então vamos. Obrigado, um abraço.